No próximo capítulo da novela Dona de Mim, as emoções vão transbordar e cada personagem enfrentará o peso de suas próprias escolhas. Filipa surge decidida, pincelando as paredes do quarto de Sofia com cores suaves. É sua forma de dizer ao mundo que está pronta para um novo começo. Samuel observa de longe, com a firmeza de quem carrega uma missão no peito. Eu não vou desistir da guarda da minha irmã. Ela vai ter uma vida digna, custe o que custar. Suas palavras cortam o ar como uma promessa e ecoam nos corredores de Boaz, onde Jaques continua tramando em silêncio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Bárbara e Marlon entram em mais uma discussão acalorada. Marlon, cansado, tenta manter o controle, mas o orgulho fala mais alto. Bárbara, decidida, encerra a conversa com frieza. Não vou pedir desculpas por querer ser feliz. Em outro ponto, Rian é surpreendido pela reaparição de Azi. Ela surge misteriosa, quase como uma sombra, e o aborda com uma proposta perigosa. Tenho informações sobre Jaques, mas quero algo em troca. O rapaz fica dividido entre a tentação da verdade e o medo de mergulhar num jogo de chantagens que pode destruir sua reputação. Nina, por sua vez, tenta esconder o incômodo ao ver Danilo e Filipa juntos pintando as paredes. O ciúme corrói em silêncio. Ele jura que gosta de mim, mas parece hipnotizado por ela, desabafa, sentindo o chão fugir sob seus pés. Mas a calmaria não dura. Jaques, atento a cada movimento, encara Danilo com um olhar de predador. Não se meta onde não é chamado, rapaz, ou vai se arrepender. No jardim, Sofia brinca inocente com Rosa, que sofre um breve lapso de memória. A cena é doce, mas carrega um presságio. No dia seguinte, o processo de guarda começa e Léo, emocionado, dá a notícia que mudará tudo. Você vai voltar para casa da sua família, meu amor. O sorriso de Sofia ilumina o salão, mas por trás da ternura há um destino incerto e corações prestes a serem despedaçados novamente. Jaques tem suas maldades expostas na internet durante transmissão e surta. Jaques vai enfrentar o maior escândalo de sua vida e desta vez não há plano ou manipulação capaz de salvá-lo. O vilão, acostumado a controlar cada detalhe, verá seu império de mentiras ruir diante de milhares de pessoas. Tudo acontece quando Breno, sem perceber, acaba transmitindo ao vivo uma conversa entre Jaques e Léo, revelando segredos sombrios que o empresário jamais imaginou que viriam à tona. O que era para ser um pedido de desculpas falso, planejado apenas para manter as aparências, se transforma em um espetáculo público de humilhação e ruína. Tudo começa de forma aparentemente banal. Filipa, cansada das intrigas e das jogadas sujas do ex-cunhado, o pressiona a pedir desculpas a Léo, a babá que ele humilhou repetidas vezes, tratando-a com desprezo e arrogância. Você precisa fazer isso, Jaques. Pelo menos uma vez, haja como um homem decente, diz ela, em tom firme, cansada de ser cúmplice de um comportamento que não reconhece mais. Fingindo arrependimento, o vilão aceita o pedido. Arruma o cabelo, coloca o paletó e vai até a sala com um sorriso ensaiado, o mesmo sorriso que já enganou tantos. Léo, porém, não se deixa iludir. Ela observa o empresário com frieza, braços cruzados, e não cai na armadilha emocional. Desculpa? Você não sabe o significado dessa palavra, Jaques. Você destrói pessoas por esporte e depois quer posar de arrependido? Rebate, sem medo. A tensão é palpável, e as palavras da babá acertam o vilão em cheio, atingindo o ponto mais sensível, o ego. Enquanto isso, Breno, que tentava registrar imagens do local para um projeto de marketing da Boaz, aciona o celular sem perceber que está transmitindo tudo em seu perfil pessoal. A conversa começa a se espalhar rapidamente, com comentários pipocando em tempo real. Internautas chocados assistem à troca de acusações, e o nome de Jaques sobe para os assuntos mais comentados das redes. Em poucos minutos, o que começou como uma transmissão acidental se torna um escândalo nacional. Léo, sem saber que está sendo vista por milhares, continua firme.
Você ameaçou Samuel, mentiu para Sofia e ainda tentou manipular Leona para limpar a própria barra. É disso que você se arrepende, Jacques? Ou tem medo de finalmente ser desmascarado? O vilão tenta reagir, mas a voz falha. Ele sente o chão abrir sob seus pés. A máscara começa a rachar. Quando Breno percebe o erro, o pânico toma conta. Ele tenta encerrar a transmissão, mas a internet já fez o que faz de melhor: espalhar. Em questão de minutos, trechos do vídeo viralizam, legendados, editados, amplificados. Alguns usuários fazem piadas, outros compartilham indignados. Jacques surta ao descobrir a exposição. O rosto, antes calculadamente sereno, se contorce em fúria. Ele invade a sala gritando o nome de Breno, que ainda tenta se justificar. Eu juro, foi sem querer. Eu só estava gravando o making of. Mas o vilão não escuta. Ele arremessa o celular contra a parede, quebrando em pedaços. Você arruinou tudo, seu incompetente! Berra, enquanto Philippa tenta contê-lo. A cena é digna de um colapso. Jacques sente o orgulho ser pisoteado em praça pública. Ele vê os acionistas da Boaz comentando, os clientes cancelando contratos, os funcionários cochichando nos corredores. A máscara de empresário exemplar cai de vez. Eles querem me ver de joelhos, mas eu vou mostrar quem ainda manda aqui, diz ele, rangendo os dentes, o olhar tomado por um misto de ódio e desespero. Nos bastidores, Philippa tenta ser o último fio de empatia que resta. Jacques, chega. Isso pode ser um sinal para você mudar. Reconhece, pede desculpas de verdade. Mas ele, cego pela raiva, ignora. Mudar? Eu vou é destruir cada um que me virou as costas. O vilão começa a planejar uma nova ofensiva. Uma tentativa desesperada de recuperar o poder e a imagem pública. Enquanto isso, os comentários continuam a se multiplicar. Samuel, ao ver a live, comenta com Leona. Agora o mundo vai saber o que ele fez com a gente. Ela responde tensa. Sim, mas isso não vai parar por aqui. Ele não vai aceitar essa derrota calado. A imprensa entra na história. Programas sensacionalistas exibem trechos do vídeo. Colunistas especulam o futuro da Boaz. A imagem de Jacques como empresário visionário vira pó. O conselho da empresa se reúne às pressas e rumores sobre sua destituição do cargo começam a circular. No meio desse caos, Breno tenta se esconder. Sentindo-se responsável, ele procura Samuel para pedir ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu só queria mostrar o lado bom da empresa e agora criei uma bomba. Samuel, sempre sensato, responde. Às vezes, a verdade explode quando menos se espera. E talvez fosse hora de o mundo conhecer o verdadeiro Jacques. Enquanto Philippa enfrenta o olhar frio do ex-cunhado, ela começa a perceber algo diferente. Aquele homem diante dela já não é o mesmo que um dia prometeu amor e futuro. Você virou um estranho, Jacques. Um estranho perigoso, diz ela, em lágrimas contidas. Ele, no entanto, permanece inabalável. Perigoso? Eu sou o único que ainda luta para manter o que é meu. Todos vocês são ingratos. A notícia da transmissão chega também a Rosa, que fica confusa e abalada. Meu filho, o que foi que você fez dessa vez? Murmura, segurando o terço nas mãos trêmulas. Sofia, ao ver a avó chorando, tenta consolá-la, sem entender a gravidade da situação. Ele vai ficar bem, vó. Mas no fundo, todos sentem que o abismo está se abrindo sob os pés de Jacques. Nos corredores da Boaz, o clima é de pânico. Funcionários deletam fotos, apagam postagens antigas e evitam mencionar o nome do chefe. O vídeo se espalha pelos grupos de investidores e chega até órgãos de fiscalização. O que antes era apenas um escândalo pessoal se transforma em um caso corporativo, com possíveis consequências legais. Jacques, sentindo-se acuado, procura aliados. Tenta contato com advogados, jornalistas, políticos, mas as portas se fecham uma a uma. Ninguém quer se queimar comigo agora? Grita, atirando pastas no chão do escritório. Philippa observa em silêncio, já consciente de que está diante do colapso final de um império construído sobre mentiras. Mesmo assim, ela tenta um último apelo. Você ainda pode consertar parte disso, Jacques. Não com raiva, mas com verdade. Ele apenas sorri,
aquele sorriso frio e assustador que Filipa conhece bem. Verdade é coisa para quem pode se dar ao luxo de ser fraco. Eu sou o que sou porque nunca precisei dela. O vilão se isola em seu escritório, iluminado apenas pela luz azul do monitor. Reassiste a transmissão dezenas de vezes, analisando cada detalhe, cada frase que o condena. Do lado de fora, o mundo continua girando. E o nome de Jacques Boaz ecoa pelas telas como símbolo da queda de um homem que acreditava estar acima de todos. Mas enquanto muitos comemoram sua exposição, há quem tema o que virá, porque Jacques, quando acuado, é mais perigoso do que nunca. E o silêncio que antecede sua próxima jogada promete ser ainda mais devastador do que qualquer transmissão ao vivo. Samuel surpreende Leona, com pedido inusitado, após reviravolta na guarda de Sofia. Samuel, tomado por um misto de arrependimento e culpa, tentará reconstruir a confiança de Leona após a inesperada reviravolta na guarda de Sofia. O rapaz acreditava ter vencido a longa batalha judicial e finalmente garantido o direito de criar a menina, mas o destino e os caprichos do coração humano ainda tinham cartas escondidas na manga. Tudo começa com o retorno de Filipa à mansão dos Boaz. Depois de ter sido manipulada por Jacques e convencida a ceder à pressão familiar, a jovem decide voltar atrás em sua decisão, criando um novo caos na vida de Samuel. A casa, que parecia finalmente encontrar um pouco de paz, volta a se tornar o palco de desentendimentos, mágoas e discussões acaloradas. Leona, ao descobrir que Sofia pode ser novamente retirada do convívio deles, sente o chão se abrir sob seus pés. A frustração toma conta da moça, que se tranca no quarto e evita qualquer contato com Samuel. Ela sente que tudo foi em vão. As lágrimas, os esforços, as noites em claro, pensando em como adaptar a rotina da casa à presença da menina. Você prometeu, Samuel. Disse que nada nem ninguém tiraria a Sofia de nós. Desabafa com a voz embargada. Ele, sem forças para responder, apenas observa com os olhos marejados o amor da sua vida se afastar um pouco mais a cada palavra. Mas Samuel não é homem de desistir fácil. O peso da culpa e o medo de perder Leona o fazem traçar um plano para se redimir. Não com palavras, mas com um gesto que pudesse selar um novo começo. Movido por esse sentimento, ele decide organizar um jantar especial, algo que pudesse surpreender e tocar o coração dela. Escolhe um restaurante discreto, iluminado por velas, onde o som do piano preenche o ambiente com uma melancolia suave. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Flores na mesa, uma garrafa de espumante e um segredo escondido no fundo de uma taça. Quando Leona chega, ainda visivelmente abalada, o clima é de tensão contida. Samuel, elegante, levanta-se para recebê-la. O olhar dele é de súplica, mas também de determinação. Eu precisava te ver assim, de frente. Preciso te dizer o que sinto sem interrupções, diz, tentando romper o gelo. Leona respira fundo, cruza os braços e responde com frieza. Não sei se ainda adianta ouvir o que você sente. Eu acreditei em você, Samuel, e olha onde estamos agora. Mesmo diante da resistência, ele insiste. Pede o prato preferido dela, fala com calma, tenta arrancar um sorriso. Aos poucos, a tensão se dissolve, e Leona começa a se render à atmosfera romântica. O garçom se aproxima com 2 taças e serve o espumante. Samuel observa em silêncio, o coração acelerado, enquanto o plano se aproxima do momento decisivo. Leona, distraída, leva a taça aos lábios. O som do piano parece se intensificar. Por um breve instante, tudo ao redor desacelera. Ela dá um gole, outro, e de repente começa a tossir. Engasgada, leva a mão à garganta, os olhos arregalados. Samuel, em pânico, levanta-se imediatamente, corre para trás dela e a segura pela cintura, aplicando a manobra de Heimlich. O salão inteiro para assistir à cena, o garçom se aproxima assustado. E em um segundo tenso, a aliança voa e cai ao chão com um leve tilintar metálico. O silêncio que se segue é quase cinematográfico. Leona, recuperando o fôlego, olha para baixo, confusa. Samuel, ainda ajoelhado, pega a pequena joia dourada. As mãos tremem.
O rosto está tomado por emoção. E sem se levantar, ele encara Leona com os olhos marejados e diz com voz rouca: já que a vida insiste em nos fazer engasgar com o que sentimos, engasgue comigo, Leona. Engasgue com o amor que eu não sei mais guardar só para mim. Quer casar comigo? O restaurante inteiro suspira. Um casal da mesa ao lado se entreolha, o garçom segura o riso nervoso e Leona permanece imóvel. A cena é de pura tensão. Por um instante parece que ela vai rir, ou talvez chorar. As memórias vêm em avalanche. O primeiro encontro, as promessas, as brigas, a esperança que teimava em renascer entre uma desilusão e outra. Ela olha para o anel, depois para Samuel, e o silêncio pesa como um veredito. Samuel continua ali, ajoelhado, suando, o coração martelando no peito. Eu errei, Leona. Errei por querer controlar tudo, até o destino da Sofia. Mas o que eu sinto por você é o único acerto da minha vida. Eu não quero um recomeço sem você. Eu quero um futuro, mesmo que o presente ainda doa. As palavras ecoam com sinceridade. Leona sente as pernas fraquejarem. O garçom, sem saber o que fazer, disfarça o nervosismo e se afasta, enquanto o pianista muda a melodia para algo mais suave, quase cúmplice da situação. O ambiente inteiro parece se transformar em um cenário de novela. E de fato é. O amor, o drama e o improvável se misturam como nas melhores reviravoltas que o público ama acompanhar. Leona, porém, está em outro mundo. O tempo parece suspenso. Ela observa Samuel ainda ajoelhado, o anel brilhando no chão entre eles como um símbolo ambíguo, de amor ou de culpa, talvez dos dois. As lágrimas finalmente caem e a respiração dela se descompassa. Samuel, por que você sempre escolhe o momento mais errado para fazer o que é certo? Sussurra, deixando o público sem ar. O que virá depois desse pedido inesperado é o que ninguém imagina. Porque, por trás da tentativa de reconciliação, há segredos que ainda não foram revelados. Segredos que envolvem documentos, mensagens trocadas em silêncio e promessas feitas à sombra de Jaques. E enquanto Leona encara o homem ajoelhado diante dela, sem saber se o perdoa ou o rejeita, a câmera, ou melhor, o destino, se aproxima para registrar o instante em que tudo pode mudar. O silêncio que paira sobre o restaurante se estende por longos segundos. Leona encara Samuel ajoelhado, ainda segurando a aliança entre os dedos trêmulos. A respiração dela é curta, o olhar marejado, mas há também uma ponta de raiva misturada à emoção. Você acha mesmo que um anel apaga o que você fez? Pergunta, com a voz embargada, mas firme. Samuel engole seco. Não, Leona. Mas é o meu jeito de dizer que eu não desisti da gente. Que eu ainda acredito no que a gente construiu. Ela desvia o olhar, respira fundo, e o brilho das velas reflete nas lágrimas que insistem em cair. Você acreditava em tanta coisa, Samuel. Até na justiça que tirou a Sofia de mim. E agora quer que eu acredite em quê? Em promessas de novo? A dor nas palavras dela corta o ar como lâmina. O garçom, percebendo o clima, se afasta discretamente. O pianista continua tocando, mas o som agora parece triste, quase cúmplice da cena que se desenrola. Samuel se levanta devagar, encara Leona de perto e segura suas mãos com firmeza. Eu errei. Eu achei que estava fazendo o certo, mas só estava tentando me convencer de que não tinha perdido o controle. E perdi. Perdi a Sofia, perdi você, perdi tudo. Só não quero perder a chance de consertar. A sinceridade na voz dele a desarma por um instante. Leona, porém, tenta resistir. Você fala como se o tempo voltasse atrás, Samuel. Mas o que passou, passou. E a menina agora está com quem a protege de verdade. Ele abaixa a cabeça, sem forças para discutir. O silêncio volta a se instalar entre os dois, pesado, incômodo. Leona se levanta, pronta para ir embora, mas Samuel segura sua mão mais uma vez. Não vai embora assim, por favor. Eu sei que te feri. Mas, se eu ainda tiver um pedaço do teu amor, me deixa provar que posso ser diferente. Leona o observa por alguns segundos,
o coração dividido entre o orgulho e a saudade. Então, com um olhar profundo, ela diz apenas: "Você quer provar? Então comece não falando, comece agindo." Samuel entende a mensagem. Ele guarda a aliança no bolso e a acompanha até o carro. O caminho até a saída é silencioso, tenso, e os olhares curiosos dos outros clientes acompanham cada passo. No estacionamento, Leona abre a porta do carro, mas antes de entrar, vira-se para ele. "Não me peça para esquecer o que aconteceu, mas se for para tentar de novo, que seja de verdade." E entra, deixando Samuel ali, parado, olhando o carro desaparecer na noite, com o coração apertado e a mente repleta de planos para reconquistá-la. De volta à mansão, Leona se tranca no quarto e encara o próprio reflexo no espelho. As lembranças daquela noite passam pela cabeça como flashes. O pedido, o engasgo, o olhar de Samuel, o anel no chão. Ela leva a mão ao peito, sentindo a mistura de raiva e amor, e murmura para si mesma: "Por que eu ainda sinto isso?" Lá fora, a chuva começa a cair, e o som das gotas contra o vidro se mistura ao turbilhão de pensamentos dentro dela. A tensão tomará conta da casa de Léo quando Sofia fizer uma confissão capaz de abalar todos à sua volta. O trauma da menina, que vem crescendo desde o início da disputa pela guarda, chegará ao limite. O que parecia apenas um medo infantil se transformará em um relato perturbador e colocará em xeque a imagem de Jacques, o homem que tenta recuperar a guarda da sobrinha a qualquer custo. A pequena, cada vez mais insegura, será atormentada por pesadelos e lembranças confusas. À noite, Léo a encontrará trêmula, com o olhar distante, incapaz de dormir. Sofia insistirá que vê Jacques em seus sonhos, chamando por ela de um modo assustador, e que sente o mesmo frio que sentia quando ainda morava na mansão dos Boaz. O relato deixará Léo visivelmente abalada. Ela tentará disfarçar o nervosismo, mas o coração apertará ao perceber que algo muito mais sério está por trás do pavor da menina. No dia seguinte, a situação se agrava. Enquanto Léo e Samuel conversam sobre os trâmites da guarda, Sofia ouve escondida o plano do tio de levá-la de volta à casa dos Boaz. O desespero toma conta da garotinha, que começa a chorar sem conseguir conter o medo. Samuel tenta abraçá-la, jura que nada de ruim vai acontecer, mas Sofia se afasta, gritando que não quer voltar para lá nunca mais. Léo, atônita, tenta amenizar a situação. Leva a menina para o quarto, oferece um chá, conta histórias, canta canções antigas, mas nada adianta. Sofia permanece tensa, de olhar vazio, abraçando o ursinho de pelúcia que ganhou de Abel. A ex-babá entende que a menina guarda um segredo profundo, um trauma que ainda não encontrou palavras para expressar. Na escola, Sofia se mostra diferente. Fica isolada, evita conversar e até suas professoras percebem a mudança. Em uma conversa com os amiguinhos, fala sobre ter 2 casas e pergunta se é possível escolher em qual delas morar. Os colegas riem sem entender a gravidade da pergunta, mas Sofia se cala e começa a guardar seus brinquedos como quem se prepara para uma despedida. À noite, Léo tenta convencê-la de que tudo ficará bem. "Você está segura aqui, meu amor", diz ela. Mas Sofia insiste em dormir sozinha, dizendo que precisa ser corajosa. Porém, assim que Léo sai do quarto, a menina é tomada por um pesadelo terrível. Sonha que está andando pelos corredores escuros da antiga mansão, chamando por Abel, mas quem surge das sombras é Jacques, com o olhar frio e a voz ameaçadora. O sonho é tão intenso que Sofia acorda gritando, suada, e percebe que fez xixi na cama. Léo corre até o quarto e encontra a menina em prantos. Sofia se agarra ao pescoço da ex-babá, soluçando. "Ele estava aqui! O tio Jacques estava aqui!" Léo tenta acalmá-la, mas sente o corpo gelar. O tom de pavor na voz da menina não parece o de um simples pesadelo. Algo nela, a rigidez, o tremor nas mãos, o olhar perdido, revela que há uma verdade escondida sob o medo. Não café da manhã, Sofia ainda está abatida. Samuel chega para visitá-la, levando presentes e tentando quebrar o gelo, mas a menina evita contato.
Quando o tio tenta se aproximar, ela se encolhe. Léo observa em silêncio e percebe o desconforto. A tensão é palpável. Mais tarde, quando ficam sozinhas, Sofia sussurra algo que deixa Léo sem chão. Ele dizia que eu tinha que ficar quietinha, senão ele brigava. Léo sente um arrepio percorrer o corpo. Tenta não demonstrar pânico, mas o impacto da frase é devastador. Sofia, com lágrimas nos olhos, explica que não quer voltar para aquela casa onde tudo é escuro e ninguém ouve quando ela grita. Léo entende que a menina está descrevendo mais do que lembranças nebulosas. É uma denúncia velada. A ex-babá busca conselhos com Yara, que sempre teve uma postura firme diante das injustiças da família Boaz. Se o que essa menina está dizendo for verdade, Léo, você precisa proteger ela de qualquer jeito, afirma Yara, com a voz carregada de indignação. Léo, dividida entre o afeto e a razão, sabe que desafiar Jaques pode trazer consequências sérias, mas a ideia de entregar Sofia de volta àquele ambiente é impensável. Enquanto isso, Jaques intensifica sua campanha para reaver a guarda. Aparece nas audiências vestido de terno impecável, fala com calma, chora quando menciona a falta que a menina faz. Tudo calculado, frio, como se seguisse um roteiro. Samuel, acreditando na boa-fé do irmão, continua insistindo que o retorno de Sofia é o melhor caminho. Mas Léo, cada vez mais certa de que há algo sombrio nessa história, começa a agir. Discretamente, ela grava a conversa com Sofia, registra o relato da menina sobre os gritos que ninguém ouvia e as noites que Jaques entrava no quarto errado. As palavras são confusas, infantis, mas carregadas de medo. Em outro momento, Sofia tem uma crise de ansiedade ao ver uma foto antiga da família Boaz. A imagem mostra Jaques com a menina no colo, e ela reage empurrando o porta-retrato, chorando compulsivamente. Léo a abraça, tentando entender o que aconteceu. Ele dizia que era brincadeira, mas eu não gostava das brincadeiras dele, murmura a menina antes de esconder o rosto entre os braços. A partir daí, Léo entra em conflito com Samuel. Você tá cego, Samuel? Essa menina tá implorando para não voltar para lá, dirá ela desesperada. Mas o rapaz, firme, retruca. Léo, você tá interpretando tudo errado. Jaques pode ser difícil, mas jamais machucaria uma criança. A ex-babá sente vontade de gritar, mas se contém. Ela sabe que precisa de provas. Começa a investigar discretamente, revisitando a antiga mansão dos Boaz em busca de qualquer sinal que confirme o medo de Sofia. Nas paredes do quarto infantil, encontra marcas e desenhos rabiscados, figuras de sombras e janelas trancadas. A cada passo, Léo sente o estômago revirar. O silêncio da casa é sufocante, como se guardasse segredos que ninguém ousa contar. Enquanto Léo tenta entender o passado, Sofia volta a ter crises de pânico. Durante uma tarde chuvosa, ela se esconde debaixo da cama, dizendo que ele voltou. Léo tenta tirá-la de lá, mas a menina grita desesperada, pedindo para não ser levada embora. O episódio deixa todos em alerta, inclusive Yara, que decide procurar Clara, advogada especializada em casos de infância. Clara promete acompanhar o caso de perto e pede a Léo que anote tudo o que Sofia disser. A ex-babá, então, monta um diário registrando cada pesadelo, cada frase, cada reação da menina ao ouvir o nome de Jaques. As páginas se tornam um espelho do trauma, um testemunho silencioso do medo que tomou conta daquela criança. Enquanto isso, Jaques começa a desconfiar de que algo está sendo tramado contra ele. Em conversas com Filipa, demonstra impaciência. Estão me pintando como um monstro, mas eu só quero minha família de volta. A mulher, ambiciosa e manipuladora, o incentiva a agir rápido. Se você deixar, Léo vai te tirar tudo, até o nome. O embate entre as duas mulheres se intensificará nos próximos capítulos. Léo, determinada a proteger Sofia, se tornará o maior obstáculo no caminho de Jaques. Já ele, movido pela necessidade de controle, começará a usar seu poder e influência para desmoralizá-la. A tensão aumenta. Sofia, agora mais frágil e assustada do que nunca, começa a confundir sonho e realidade. Em uma madrugada, levanta sonâmbula, caminha até o corredor e tenta abrir a porta.
Léo a encontra ali, chorando e dizendo: "Eu vi ele de novo, tia Léo. Ele estava rindo." Esse momento marcará um divisor de águas, e a confissão completa da menina ainda virá, prometendo mudar para sempre o destino de todos. Leona vai surpreender até quem achava que ela já estava fora do jogo. A mulher, que vinha sendo subestimada por Jacques, vai conseguir dar uma virada inesperada e colocar o vilão nas cordas. Ninguém imagina o que está prestes a acontecer dentro da mansão Boaz. O mesmo lugar que antes era o trono de Jacques, agora começará a se tornar o palco da sua própria queda. Tudo começará de forma sutil, quase banal. Ricardo, em uma de suas visitas à mansão, fará um discurso inflamado sobre ética e justiça, tentando mostrar a todos que a verdade precisa prevalecer dentro da Boaz. No calor do momento, ele acabará deixando o celular sobre uma mesa de mármore no salão principal. Sofia, que já estará de volta à mansão depois de um período conturbado, nem perceberá o detalhe. Leona, atenta e silenciosa, notará o aparelho esquecido. Num primeiro instante, hesitará. Afinal, vasculhar o celular de um advogado é se meter num terreno perigoso. Mas a curiosidade falará mais alto. E é nesse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, que o destino mudará completamente. Ao abrir a galeria de vídeos, Leona encontrará algo que fará seu sangue gelar. Uma gravação escondida, feita por Ricardo durante uma das noites na fábrica. A imagem mostrará Jacques discutindo violentamente com Abel, os dois sozinhos, o som abafado, a tensão no ar, até o momento fatal. O barulho de uma queda, o grito sufocado e o silêncio mortal que segue. Leona arregalará os olhos, incapaz de acreditar no que está vendo. O choque será tanto que ela deixará o celular cair por um instante. O aparelho vibra, a tela acende e a imagem de Jacques surge ali, fria, cruel e irrefutável. Ela cobre a boca, trêmula, tentando processar o que descobriu. "Ele matou o Abel", murmurará sem forças, com o coração disparado. Leona, tomada pelo medo e pela raiva, decide que não pode enfrentar o monstro sozinha. Então, buscará Samuel. Ao encontrá-lo, suas mãos ainda tremem. O rapaz percebe de imediato que algo grave aconteceu. "Samuel, você precisa ver isso. Agora", dirá ela, quase sem respirar. Ele pegará o celular, reproduzindo o vídeo com atenção. A cada segundo, seu rosto endurece. Quando o vídeo termina, Samuel permanece em silêncio por alguns instantes. Depois, olha fixamente para Leona. "A gente vai usar isso contra ele", afirma com um tom frio, decidido. A partir daí, nasce uma aliança inesperada. Dois corações feridos, unidos por uma mesma fúria. Derrubar Jacques de uma vez por todas. Samuel, cansado das manipulações e dos jogos de poder, vê ali uma chance de justiça. Não apenas por Abel, mas por tudo que Jacques destruiu. Já Leona quer libertar Sofia, quer ver o tirano pagar pelo que fez a menina, por cada humilhação e por cada mentira. As reuniões secretas entre os dois começarão a acontecer na calada da noite, em locais improváveis, dentro do jardim da Boaz, nos fundos da fábrica, em cafés discretos da cidade. Cada encontro será um passo no plano que cresce como uma bomba prestes a explodir. Enquanto isso, Jacques começa a perceber que algo está fora do lugar. O vilão sente o ar pesado na mansão, mas não entende por quê. Leona, agora mais segura, muda o comportamento. Ela não se curva mais, não abaixa os olhos, não obedece sem questionar. Sofia, por sua vez, começa a reagir às provocações do tutor com firmeza, inspirada pela presença protetora de Leona. Nos corredores, os empregados cochicham. Dizem que Jacques anda estranho, trancado no escritório por horas, falando sozinho. Alguns juram que ouviram o patrão quebrar copos e gritar o nome de Abel em meio à madrugada. Leona observa tudo, controlando-se para não demonstrar o poder que tem nas mãos. O vídeo agora está seguro. Samuel fez questão de transferi-lo para seu próprio celular, criando cópias escondidas. A prova do crime já não pode ser apagada. É aí que surge a ideia que mudará o rumo da história.
exibir o vídeo durante uma festa. Um evento luxuoso na mansão Boaz, organizado pelo próprio Jacques para celebrar uma suposta nova fase da empresa. Ele convidará empresários, acionistas e jornalistas. Um espetáculo de vaidade e manipulação. Mas o que ele não imagina é que a festa se tornará o palco da sua ruína. Leona, discreta, prepara tudo. Usa o charme e a inteligência para se aproximar dos técnicos de som, alegando que quer fazer uma homenagem surpresa. Enquanto isso, Samuel garante que o vídeo está pronto para ser transmitido no telão central. No grande dia, a mansão estará tomada por convidados. Homens de terno, mulheres com vestidos de gala, garçons circulando com taças de espumante. Jacques, radiante, desfila entre os presentes como se fosse um rei. Sofia observa à distância, desconfortável. Leona, com um olhar cortante, permanece em silêncio, esperando o momento certo. Quando Jacques sobe ao palco improvisado e começa seu discurso, tudo parece correr normalmente. Ele fala sobre honra, família, tradição. As palavras ecoam como facas nas lembranças de quem conhece a verdade. E então, de repente, as luzes diminuem. Um som metálico invade o salão. No telão, surge a imagem de Jacques discutindo com Abel. O vídeo, o mesmo que Leona encontrou, é reproduzido para todos verem. O salão mergulha em silêncio. As pessoas se entreolham, atônitas. Sofia grita. Ricardo deixa o copo cair. Samuel, de canto, observa tudo com uma mistura de vingança e dor. Leona, firme, encara Jacques, finalmente sem medo. O caos se instala. Convidados começam a murmurar, câmeras de celular se levantam, jornalistas se aproximam. Jacques tenta interromper o vídeo, mas é tarde demais. O estrago está feito. As imagens rodaram por segundos que parecem eternos, suficientes para destruir uma reputação construída à base de mentira. Leona dá um passo à frente, quebrando o silêncio com uma voz firme, quase cortante. Todos precisam saber quem é o verdadeiro Jacques Boaz. O homem que se esconde atrás de ternos caros é um assassino. O impacto da fala faz o salão inteiro reagir. Sofia desaba em prantos. Ricardo tenta intervir, mas Leona o encara com frieza. Afinal, foi o descuido dele que abriu o caminho para tudo isso. Enquanto isso, Samuel aproveita o tumulto para proteger as cópias do vídeo. Ele sabe que Jacques tentará destruir qualquer prova restante. Mas agora é tarde. O segredo está exposto e o jogo virou completamente. A tensão na mansão chega ao limite. Jacques tenta manter o controle da situação, mas sua máscara começa a ruir diante de todos. O vilão, suando, encara o público com o olhar selvagem de quem perdeu o domínio. As vozes se misturam em murmúrios, risadas nervosas e gritos indignados. Ninguém mais acredita em suas palavras. Isso é uma armação, berra Jacques batendo na mesa. Esse vídeo é falso, é uma montagem feita por inimigos. Mas o desespero em sua voz o denuncia. Leona, sem se abalar, caminha lentamente até o centro do salão, os olhos cravados nele. A música de fundo foi interrompida, restando apenas o som abafado das respirações e dos passos dela no piso de mármore. Montagem? Rebate, em tom sereno, porém firme. Então por que a câmera de segurança mostra o mesmo relógio no seu pulso? O mesmo que você usa hoje? Todos se viram para o vilão, que tenta esconder o pulso debaixo da manga. Sofia, aos prantos, se aproxima de Leona. É verdade, soluça a menina. Eu ouvi vocês discutindo naquele dia. O senhor mandou ele embora. E depois... Jacques tenta conter o dano, mas cada palavra dita por Sofia é um golpe. Ricardo, tomado pela culpa, abaixa a cabeça. Ele entende, tarde demais, o peso de ter deixado o celular ali. O silêncio é quebrado por um som seco. Um copo se espatifando no chão. Samuel surge, firme, com o olhar gélido. Acabou, Jacques, diz o rapaz encarando o homem que destruiu a vida do pai. A verdade saiu da sombra.